Amém? Abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3. Aleluia. Amém, irmãos? A palavra de Deus diz assim: e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras e que tens nome de que vives, estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Fecha teus olhos um momento, vamos orar a Deus, pedir que Ele venha abençoar esse estudo em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus, é a Tua palavra, fala conosco de maneira poderosa aqui nesta noite, Senhor, que a gente possa ser abençoado pelo Teu poder, pela Tua graça. Meu Deus, fala conosco, transforma a nossa mente e o nosso coração através desse estudo, Senhor. Fala no profundo do nosso coração. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aqui ele começa falando assim: essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Aí você fala: mas pastor, mas tem 7 Espíritos, não é um só? Vamos entender isso que está escrito aqui. Abra sua Bíblia lá em Isaías 11:2. Isaías, vamos entender primeiramente quem são esses 7 Espíritos de Deus. Aleluia. Amém? Olha o que está escrito aí. Isaías 11:2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Amém? Esses são, não que são 7 Espíritos, mas são 7 virtudes do Espírito de Deus, que são representados pelo entendimento, pela sabedoria, pela força, pelo Senhor, pela fortaleza, pelo conselho, pelo conhecimento e pelo temor de Deus. Jesus, ele era cheio do Espírito Santo. A Bíblia fala que ele, quando foi batizado lá em Mateus 4, ele recebeu o batismo, e a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre ele em forma de pomba, e ele foi cheio. Jesus Cristo foi cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz logo em seguida: ele foi levado ao Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. Lá em Colossenses, não precisa abrir sua Bíblia, lá em Colossenses 2:9, olha o que está escrito: porque nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Jesus habita toda a plenitude de Deus. Ele é cheio de Deus. Então por isso que fala que ele tem os 7 Espíritos. E ele tem as 7 estrelas. A gente já aprendeu que as 7 estrelas são os pastores da igreja. Quer dizer,
os líderes, os verdadeiros líderes, estão nas mãos de Deus. Sabe por que a Bíblia fala que está na mão de Jesus? Eu posso falar por mim. Quando eu vou fazer alguma coisa errada, Deus vem falar direto comigo. Não que Ele desce assim e vem falar comigo não, viu gente? Mas Ele fala no meu coração. Às vezes, para Deus falar com você, Ele vai usar a minha vida. Ó irmão, Deus está me mostrando isso na sua vida. Ou eu estou sentindo isso de você. Mas com um pastor, e quando não tem ninguém acima, Deus ele vem falar direto comigo. Se Ele vê alguma coisa que não está direito, que está errado, ou alguma coisa que tem que ser consertada dentro da igreja, Deus ele vai falar comigo. Ele vem falar comigo. Através da palavra, através de ouvir uma pregação, até no louvor. Deus ele me dá um estralo na mente e você fala, ó, está acontecendo isso. Por quê? Porque a gente está na mão de Jesus. Ele que é Senhor. Ele que manda. Eu não posso fazer o que eu quiser aqui dentro da igreja. Não é assim. Ah, mas eu que abri a igreja, eu estou pagando a igreja. Tem pastor que é assim, que pensa que ele é dono. Ele pensa que ele é dono da igreja, ele pensa que é dono de todo mundo, ele pensa que pode mandar em todo mundo. Mas a Bíblia está falando que pastor nenhum manda em nada. Pastor é somente um servo de Deus e Jesus que está comandando. Se ele começar a fazer o que ele quiser, já não é de Jesus. Jesus já não é servo de Jesus. E está cheio, infelizmente, está cheio de líder por aí que ele não pede nenhuma orientação de Deus. Ele faz o que ele quer. Ah, pedir dízimo 10% está pouco. Eu vou pedir o 13%. Tem igreja que pede o 13%. Já não é 10%, é 30%. Mas por quê? Aí perguntam para o pastor, por que o pastor quer 30%? Não, que é para o Pai, é para o Filho e para o Espírito Santo. Deus virou 3 agora? Eu estava meditando isso esses dias. Dividiu Deus em 3. A Bíblia fala que são 3 representam a Deus, mas é um só Deus. E a Bíblia fala que a gente tem que dar dízimo a Deus. A Bíblia não fala que tem que dar dízimo aos deuses. Quer dizer, mas todo mundo vai atrás desse sujeito. Por quê? Porque não conhece a palavra de Deus. E todo mundo vai atrás desse povo. Mas isso aí, ele não está na mão de Jesus. Já escapou da mão de Jesus, não sei onde que ele está. Deve estar até na mão do diabo já. Porque na mão de Jesus não está mais. Mas vamos continuar. Conheço as suas obras, como Jesus tem sempre falado a todas as igrejas. Você tem fama de estar vivo, mas você está morto. Olha o que ele está falando aqui. Você tem fama, todo mundo fala que você está vivo, mas eu sei que você está morto. O que a gente aprende aqui? Muita gente, isso aqui é para a igreja, isso aqui não é para a gente que está lá fora, é gente que está aqui dentro da igreja. Nas igrejas, pelo mundo afora, está cheio de gente que vive de imagem. Imagem. Constrói uma imagem para os outros, mas na verdade não é nada daquilo. Às vezes é um pastor que pula, grita, fala língua estranha, não sei o quê, mas em casa é depressivo, briga com a família, não faz nada. Então, na igreja ele tem que mostrar que ele é o tal, ele é o super-homem. Mas quando ele saiu da igreja, que ninguém está vendo ele é outra pessoa completamente diferente. E Deus, ele sabe do jeito que a gente está. Eu vou contar uma história aqui, é uma história forte, mas para você entender, é a história de um pastor. Esse pastor, ele, como eu, ele pastoreava igreja grande no Brasil. Só que, quando acabava o culto, ele saía com o namorado dele. O pastor saía com o namorado. Aí teve um culto, aquele culto avivado, que aquele pastor disse que pregava bem e levantava todo mundo dentro da igreja. Uma irmã no meio da igreja, em profecia, levantou e apontou o dedo na cara e falou: homem, se conserta, porque senão vai vir teu dia, tua hora. E disse que o fogo estava caindo, ele nem deu bola. Cala a boca e continuou o culto.
E diz que ele prometeu um dinheiro para esse namorado dele. E o namorado estava, tá bom. E depois que essa mulher falou isso, passou uma semana, o namorado chegou nele e falou: cadê meu dinheiro? Você me prometeu dinheiro. Aí o pastor falou: desculpa, não vou dar dinheiro, não tem dinheiro não. Quê? Não tem dinheiro? Você tá louco? Eu vou te matar. E já puxou um revólver. Esse namorado do pastor. Rapaz, isso aí não tem poder contra mim não. Isso aí está repreendido em nome de Jesus. Pá! Derrubou ele, não matou, só derrubou. Sabe o que esse namorado dele fez? Pegou ele, pegou uma faca, arrancou o negócio dele, enfiou na boca dele, pegou a carteirinha de pastor dele e cravou no coração dele com a faca. E o pastor que contou essa história foi que não se tornou um escândalo para a igreja, porque o investigador que achou esse pastor morto era outro pastor que era investigador da igreja, e ele escondeu a carteirinha para não virar escândalo para a igreja, mas depois pegaram o namorado dele, depois que ele sabe toda a história. Deus avisou. Deus avisou. Na igreja ele fazia festa, mas saiu da igreja e era outra pessoa. E Deus avisou: muda. Você tem fama que você está vivo, tua igreja pensa que você está vivo, está cheio de Espírito Santo, mas você está cheio de demônio. Muda, que senão eu vou vir sobre a sua vida. E Deus vem. Quando Deus manda falar, gente, Deus ele vem. O cara morreu. É isso que a palavra, por isso que eu tenho que ter um temor tremendo, gente. Não, mas só tem meia dúzia de gente aqui dentro. Não. Podia ter um só aqui, estou pregando para uma pessoa só. Eu podia estar pregando só para minha esposa só. Deus ia cobrar de mim se eu fizesse coisa errada. Então a gente tem que vigiar. E a igreja de Sardes era assim, tinha fama de estar viva, mas estava morta. Abre lá em Mateus 23, 27. Mateus 23, 27. Amém? Olha o que a palavra está dizendo aqui. Jesus falando: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justo aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Jesus falando para os religiosos daquela época: vocês são como sepulcros. O que é sepulcro caiado? É aquele túmulo bem bonitinho. Rico geralmente gosta de fazer um túmulo bem bonitinho, né? Bota mármore, bota os anjinhos, né? Bota o nome em dourado. Quer dizer, é um túmulo bonito. Nossa, que coisa bonita. Você até você anda às vezes no cemitério, você vai visitar, vai no enterro de alguém, no velório de alguém, ou você vai ver o túmulo de alguém, e você vê aquele monte de túmulo bonito. E é bonito realmente. Uma coisa cara aquilo lá de fazer. Mas o que tem lá dentro? Alguma coisa bonita que está lá dentro? É podridão que está lá dentro. É cheio de osso, de imundícia, de podridão. E Jesus ele faz essa comparação. Que tem gente, está de terno, está de gravata, está de sapato bonitinho, está com o cabelo arrumado, mas o coração da pessoa é podre. Tá? Só tem perturbação na cabeça da pessoa, só tem coisa ruim. E Jesus está comparando com isso. Então tem muita gente. Então a gente aprende, a primeira coisa aqui com essa igreja, que a gente tem que ser transparente, gente. A gente não pode ser uma coisa na igreja e lá fora ser outra coisa. Porque às vezes os irmãos da igreja, o pastor, ou se é o pastor, os irmãos da igreja, o pastor é uma bênção.
mas quando sai só faz besteira. Ou quando é um irmão da igreja e todo mundo olha, até o pastor olha, até os outros irmãos olham, nossa, aquele irmão é uma bênção, mas quando sai da igreja é só Jesus. Então a gente tem que vigiar com isso, porque Jesus ele está olhando. Jesus ele está olhando. Mas vamos continuar aqui. No 3:2 está escrito assim: esteja atento. Aqui na tua Bíblia está escrito assim: sê vigilante, confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Uma coisa que Jesus, em toda a Bíblia, Jesus fala, ele fala: vigia. Vigia. Vigia, você está atento. Você está atento na tua vida. É igual o pastor deu um exemplo uma vez, pregação para pastores. No Brasil as igrejas são grandes, o pastor é cheio de coisa para fazer. E às vezes o pastor tem secretário. E às vezes é uma mulher bonita. Aí a secretária está sempre perto dele. Só que a secretária vai com a roupa mais curta, aí abaixa para pegar um papel, já olha, já encosta, e assim vai. E a pessoa não está vigiando e continua. E começa a se envolver e começa a conversar. E vai, vamos tomar um café lá. Aí daqui a pouco está fazendo outras coisas. Por quê? Porque não vigiou. Quando começou, antes do café já tinha que ter parado. Já tinha que ter parado no café. Antes do café tinha que ter parado. Antes de estar olhando já. Porque é assim, né? O homem, gente, o homem, ele é pelo olho que ele é atraído. A mulher não é pelo olho, a mulher é por aqui, ó. A mulher você tem que conversar, aí você ganha a mulher. Mas o homem não, o homem olhou. A mulher pode ser uma burra, né? Eu não vou nem falar loira burra, porque tem loira que é inteligente. Mas olhou, é bonita, já chamou atenção. Então tem que vigiar, gente. Mas eu não falo só dos homens, eu falo das mulheres também. Porque tem homem que sabe que mulher ganha na conversa, então ele vai lá e conversa. Então a gente tem que vigiar. Olha em 1 Pedro 5,8 que está escrito. Abra a tua Bíblia lá. Primeira Pedro está lá no finalzinho também. Amém? Olha o que está escrito aí: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Vigia, porque o diabo está aqui, ó. Ele não está ao redor é bem pertinho. Ele está ao derredor, ele está longe, mas ele está rondando. Ele está de longe, ele está vendo. Lá no livro de Jó, a Bíblia, aquela história de Jó fala o seguinte: que houve uma reunião no céu e diante de Deus se apresentaram os filhos de Deus, que eram os anjos. E a Bíblia fala que junto com os anjos veio Satanás. E Deus olhou para Satanás e falou: Satanás, de onde você está vindo? De rodear e passear pela terra. Ele, além de ruim, ele é vagabundo, que só fica passeando. Mas ele é vagabundo por quê? Porque ele só faz ruindade, gente. Ele está rondando pela terra para saber quem que ele vai derrubar. Ele está procurando. É igual aquela história que eu falei para você do leão. O leão que comeu aquele sujeito. O leão estava perto, ele não vigiou, comeu. O diabo, ele faz a mesma coisa. Ele faz a mesma coisa.
Marcos 14, 38, não precisa abrir sua Bíblia, mas só ouça. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O teu espírito quer buscar a Deus, o teu espírito quer ler Bíblia, o teu espírito quer fazer tudo. Mas você não tem o seu espírito, você tem a tua carne dentro de você, que é a tua vontade pecaminosa. É por isso que às vezes não dá vontade de ser ir na igreja, não dá vontade de ser ler Bíblia, não dá vontade de ser orar. Essa é a carne que fala, a Bíblia fala. A carne, ela é fraca. Então, porque ela é fraca, você tem que vigiar. Porque se você deixar a tua carne tomar conta, é o que acontece por aí. Essa onda de homossexualismo que está acontecendo no mundo, não falo só no Brasil, isso aí a pessoa foi tomada pela carne. Estão falando que ser homossexual está tudo bom, não tem problema. O sujeito vai lá e libera tudo. No Japão, aqui nos TV japonesa, eu hoje em dia não assisto TV japonesa, mas antigamente, há mais de 10 anos atrás, eu assistia. Era um ou outro homossexual assumido na TV japonesa. Hoje é uma festa de gente. É uma festa de homossexual na TV japonesa, porque hoje liberou. Porque a gente está na carne. Eu sou homossexual e não estou nem aí. Não estou nem aí. E ele fala assim, lá no 3:2. Fortaleça o que estava para morrer. Quer dizer, na igreja ainda tinha gente que ainda estava buscando a Deus. Fortalece esses que ainda estão firmes. Porque já estava todo mundo caindo dentro da igreja. Mas sempre sobram uns que permanecem firmes com Deus. A Bíblia fala que são o remanescente. O remanescente de Deus, ele permanece. Mas por que acontece isso? Por que muita gente começa a cair? Por que hoje muita gente não quer vir na igreja? A gente está evangelizando, não é ninguém, gente. Alguém podia até pensar assim, pastor, acho que é meio fraquinho mesmo, por isso que não vem gente nenhum. Não. É que a gente está numa época que ninguém quer buscar a Deus. Olha o que está escrito lá em Mateus 24:12. Não precisa abrir sua Bíblia. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. O pecado, a podridão, as coisas ruins estão tão grande que as pessoas estão pensando, acho que Deus não existe não, vamos largar de negócio de igreja, vamos largar de buscar Deus, isso é tudo uma palhaçada. Está cheio de gente que estava dentro da igreja e hoje está fora, que está pensando assim, um monte de homossexual, político roubando adoidado, eu vou ficar buscando a Deus nada. Esse pessoal está tudo numa boa, aí não acontece nada com esse povo aí, e eu vou ficar buscando a Deus? Muita gente pensa assim. Talvez você já pensou isso. Eu já pensei isso. Não hoje, mas já pensei antes. Você pensa, tanta gente fazendo ruindade aí, não acontece nada, e eu estou me arrebentando aqui dentro da igreja. Então você vê um monte de coisa errada acontecendo, você desanima. A Bíblia está falando que você vai desanimar. E o amor de muitos vai se esfriar. Mas olha, agora eu quero que você abra a sua Bíblia. Abre em Romanos 9:27. Por mais que o amor venha, por mais que o pecado venha crescer e o amor de muitos se esfrie, você tem que aprender isso aqui. Romanos 9:27. Amém? Olha o que está escrito na palavra de Deus. Também Isaías clama acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Entenda o que Paulo está falando aqui em Romanos. Você já imaginou o que é a areia do mar, gente? Um pastor deu um exemplo. Vai na praia, naquela areia bem fininha, enche tua mão com um punhado de areia,
Bota em cima de uma mesa de vidro e tenta contar cada grão. Só do que você pegou na tua mão. Tenta contar. Você tem coragem de contar? Você não sabe nem como você vai terminar de contar, né? Um grão por grão. A Bíblia fala que os que buscam a Deus podem ser como a areia do mar. Não dá para contar a areia do mar, gente. Mas o remanescente, quer dizer, aqueles que vão ficar firmes, é que vão ser salvos. Então você está vendo no Brasil aquela mundaréu de gente dentro de igreja, não pensa que aquele mundaréu de gente vai ser salvo, não. Não se engane com isso. Um monte de gente está dentro da igreja, é tudo gente desviada, é tudo gente que está servindo o diabo dentro da igreja. Está fazendo a vontade do diabo. E Paulo ele fala aqui, isso é um livro, isso é uma profecia lá de Isaías, lá de trás, 700 anos antes de Jesus. Em Mateus 24, 22 está escrito assim: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Entende o que está escrito aqui? Se os dias não forem abreviados, por isso que eu estava até conversando com o irmão hoje, eu creio que Jesus não vai demorar, porque a igreja está caindo, está decaindo. Tem muita gente que está apostatando da fé. O que é apostatar da fé? É abandonar a fé. Está cheio de gente. Não é porque a pessoa está dentro da igreja participando do cultão. Ela apostatou da fé. Ela está na igreja por costume, por uma reunião social, mas ela não está nem para Deus mais. Ela apostatou da fé dentro da igreja. Está desviada. Dentro da igreja, ela está desviada. E o que ele está falando aqui? Que se não for abreviar, os dias que a gente está vivendo, gente, é terrível. Dá vontade de desanimar, de largar Deus mesmo. E muita gente está largando. Mas ele está falando, se os dias não for abreviados, ninguém vai se salvar. Quer dizer, se continuar do jeito que está, todo mundo vai desviar. Todo mundo vai desviar. Mas por causa dos escolhidos, a gente já estudou semana passada dos eleitos, se por causa dos escolhidos, que Deus escolheu, falar, você eu vou salvar, você eu vou salvar, você eu vou salvar. Por causa desses, para que eles não venham se perder, Deus vai abreviar os dias. Talvez ele ia demorar mais, mas ele vai abreviar, ele vai encurtar. Eu ia vir só tal época, não, eu vou vir antes porque está feio o negócio. Eu creio nisso, né? Isso é uma opinião minha. Eu não vou falar nem que eu estou interpretando a Bíblia aqui, não. Eu estou falando isso é uma opinião minha do que eu leio na Bíblia, que eu entendo, e do que eu estou vendo no mundo. Que talvez Jesus ele vai abreviar, ele vai voltar, mas a gente não sabe, né? Mas vamos continuar aqui. E ele fala aqui